Paris, 1925. A cidade-luz, o centro do mundo. E em seu coração, uma estrutura de ferro que se tornou seu maior símbolo. Para a maioria, a Torre Eiffel era um monumento de orgulho. Para homem, ela era apenas uma oportunidade de negócio. Esta é a história do golpe mais audacioso e genial já aplicado. Uma fraude tão espetacular que sua vítima ficou com vergonha demais para denunciá-la à polícia. É a história de como um homem, com nada mais do que charme, documentos falsos e um profundo entendimento da ganância humana, conseguiu vender a Torre Eiffel. E depois, voltou e a vendeu de novo. Este é o códice de Victor Lustig, o rei dos vigaristas. Antes de vender a torre, Victor Lustig já era um mestre em seu ofício. Nascido no Império Austro-Húngaro em 1890, ele era um homem de cultura e sofisticação. Falava pelo menos 5 línguas fluentemente e possuía um carisma que desarmava até os mais céticos. Ele era um artista da fraude. Seu campo de treinamento foram os luxuosos navios a vapor que cruzavam o Atlântico. Lá, ele se passava por um produtor da Broadway, ou um conde em dificuldades, aplicando golpes em passageiros ricos. Ele desenvolveu um código de conduta, seus 10 mandamentos para o vigarista, que incluíam regras como: seja um ouvinte paciente, espere a outra pessoa revelar suas opiniões políticas, depois concorde com elas, e nunca se embebede. Lustig não era um ladrão comum. Ele via a vigarice como um estudo da psicologia humana. Ele sabia que a chave para o bolso de um homem não era a força, mas sim a sua própria ganância e vaidade. E foi essa filosofia que ele levou para seu maior palco, Paris M. 1925. Victor Lustig chegou a Paris em busca de seu próximo grande golpe. E a oportunidade perfeita caiu em seu colo, na forma de um pequeno artigo de jornal. Precisamos entender o contexto. A Torre Eiffel, construída para a Exposição Universal de 1889, nunca foi planejada para ser permanente. Seu alvará era de apenas 20 anos. Em 1925, ela já estava de pé há mais de 35 anos e estava se tornando um problema. Sua manutenção era caríssima. Ela precisava de uma nova e custosa camada de pintura, e muitos parisienses influentes ainda a consideravam uma monstruosidade de metal que estragava a bela paisagem da cidade. Ao ler sobre as dificuldades da cidade com a torre, a mente genial de Lustig viu o plano se formar. Era um plano de uma audácia sem precedentes. Ele começou a preparação meticulosa. Gastou uma quantia considerável para contratar um falsificador e criar documentos governamentais de aparência perfeita. Papel timbrado, selos oficiais, tudo com a insígnia do Ministério de Correios e Telégrafos, que era vagamente responsável pela torre. Ele se autodenominou vice-diretor-geral do ministério. Com essa identidade falsa, ele enviou cartas oficiais e confidenciais a um pequeno e seleto grupo. Os 6 maiores negociantes de sucata de ferro de Paris. As cartas os convidavam para uma reunião discreta em um dos hotéis mais luxuosos e politicamente conectados da cidade, o Hotel du Crillon, para discutir um negócio de grande importância para o governo. A reunião aconteceu em uma suíte de luxo no Crillon. Lustig, no papel do burocrata do governo, foi direto ao ponto. Ele explicou aos negociantes que a cidade de Paris, após muita deliberação, havia tomado a decisão difícil e impopular de demolir a Torre Eiffel. Ele lamentou a perda do monumento, mas explicou que os custos de manutenção eram simplesmente insustentáveis. Ele enfatizou que, por ser uma decisão politicamente sensível, o processo de venda das 7.300 toneladas de sucata de ferro estava sendo conduzido no mais absoluto sigilo, para evitar protestos públicos e especulação da imprensa. Ele havia criado uma narrativa perfeita. Em seguida, ele levou os negociantes em uma limusine para uma visita de inspeção à torre. O objetivo real não era analisar o metal, mas analisar os homens. Lustig era um mestre em ler as pessoas. Ele observou qual deles era o mais entusiasmado, o mais ambicioso e, crucialmente, o mais inseguro. Ele encontrou seu alvo, um homem chamado André Poisson. Poisson era um homem de negócios mais novo, que sentia que ainda não fazia parte do círculo fechado da elite de Paris, e estava desesperado para conseguir um grande contrato que o estabelecesse. Lustig focou em uma reunião particular. Ele mudou sutilmente o tom. Ele confidenciou a Poisson que, como um simples funcionário do governo, seu salário não era suficiente para arcar com o estilo de vida que sua posição exigia. Ele estava insinuando de forma elegante que estava aberto a um suborno. Este foi o golpe de mestre. Poisson, em vez de desconfiar,
Sentiu que estava finalmente sendo convidado para o Clube dos Poderosos, onde os negócios eram feitos com propinas e acordos secretos. Ele queria tanto fazer parte desse mundo, que mordeu a isca. Ele ofereceu a Lustig um grande suborno para garantir que seu lance pelo contrato da torre fosse o vencedor. Ao aceitar a propina, Lustig selou o negócio e sua própria segurança. Poisson agora era um cúmplice. Se ele descobrisse a fraude, ficaria com vergonha demais para ir à polícia, pois teria que admitir que tentou subornar um funcionário do governo. Com o suborno no bolso e o cheque pelo pagamento da sucata em mãos, Victor Lustig pegou o primeiro trem para Viena, com uma mala cheia de dinheiro. Seguro em Viena, Lustig lia os jornais franceses todos os dias, esperando que a notícia de seu golpe espetacular explodisse. Mas as semanas passaram, e não havia nada. Silêncio total. Ele então percebeu a genialidade de sua tática. André Poisson estava tão humilhado e ilegalmente comprometido que nunca havia reportado o crime à polícia. Lustig havia cometido o crime perfeito, e o que um gênio da fraude faz quando comete o crime perfeito, ele o comete de novo. Mês depois, em um ato de audácia quase inacreditável, Victor Lustig voltou a Paris. Ele contatou um grupo diferente de 6 negociantes de sucata e repetiu exatamente o mesmo golpe, nos mesmos moldes. Ele vendeu a Torre Eiffel pela segunda vez. Desta vez, no entanto, sua sorte acabou. A segunda vítima, ao perceber que havia sido enganada, não teve a mesma vergonha de Poisson e foi direto à polícia. Mas era tarde demais. Lustig, sempre um passo à frente, já havia fugido do país. A carreira de Victor Lustig continuou com outros golpes espetaculares nos Estados Unidos. Ele vendeu a Caixa Romana, uma máquina que supostamente imprimia dinheiro, para dezenas de vítimas, e chegou a aplicar um golpe no próprio Al Capone. Ele foi, por um tempo, um dos homens mais procurados pela Polícia Federal norte-americana. Eventualmente, ele foi preso por um esquema de falsificação e enviado para a prisão mais famosa do país, Alcatraz. Ele morreu lá de pneumonia em 1947. Mas seu legado imortal não foi o de um falsificador comum. Foi o de um artista. Sua obra-prima, a venda da Torre Eiffel, permanece até hoje como o padrão ouro do golpe audacioso. É um códice sobre a natureza da confiança, da ganância e da psicologia humana. E um lembrete de que, às vezes, a história mais inacreditável é aquela que as pessoas mais estão dispostas a acreditar.